E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, parece que todo mundo quer ganhar o campeonato. Aliás, parece que ninguém quer ganhar o campeonato, né? Porque o Grêmio conseguiu perder o jogo pro Corinthians com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Botafogo fez a virada pela primeira vez, estava virando o jogo, tomou gols e acréscimo. Só o Palmeiras que venceu um jogo e agora assumiu a liderança. Botafogo na segunda colocação. Antes de eu botar a matéria aqui da ESPN, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo novo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. O amor continua, mas eu não acredito mais nesse título, acho muito difícil. E os jogadores também parece que não colaboram para isso, né? O Botafogo ainda tem um jogo a menos, mas se não vencer uma derrota ou um empate contra o Fortaleza, o Botafogo não dependerá só das suas forças para ser campeão. Aí vai depender do Palmeiras. O Botafogo só depende de si caso vença o Fortaleza aí na parada FIFA. Na parada FIFA. Vamos ver que a matéria aí da ESPN anda falando. Depois eu volto para falar com vocês. Vamos ver. Acompanhando esse pós-rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, o início, né, forte do Bragantino, consegue o seu primeiro gol com o Bobas e o Botafogo mostrando um poder de reação. O Vitor Sá fazendo esse gol foi muito importante ali, jogando pelo lado esquerdo, né? A melhor versão do Botafogo tem o Vitor Sá pelo lado esquerdo, um cara que gera muito jogo, que incomoda, fez um bonito gol. Só que no segundo tempo o Botafogo recua muito, o Bragantino também vai amassando, vai ganhando território, colocando o Botafogo para trás, abrindo muito jogo pelas laterais e consegue um golzinho no final que dá liderança para o Palmeiras, né? Como está essa reta final frenética de Campeonato Brasileiro. Palmeiras então vai para a data FIFA, líder do campeonato, mas o Botafogo, de novo, olha só, sentia que o time tinha retomado a confiança, porque o Eduardo ainda, né, a gente tá vendo aí, vira o jogo pro Botafogo, 2-1, e aí o segundo tempo volta, o Bragantino luta, não consegue, o Botafogo equilibra, mas nos acréscimos vem o gol de novo do Borbas, Elias. Boa noite, Boa noite. Bruno. Tudo bem, Zé? Tudo bem, né? Todo mundo com saúde, que é o mais importante. Boa noite, Donan. Boa noite, Zupac. O que falar desse Botafogo, né? O que falar desse Botafogo? Botafogo que nos últimos 3 jogos mostrou algumas facetas que nós não havíamos visto, né? Ao longo do Campeonato Brasileiro. Primeiro na derrota, né, do contra o Palmeiras, depois na virada contra o Vasco, agora nesse empate com o Red Bull, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo disputado, no segundo tempo o Red Bull veio para cima, pressionou bastante e no finalzinho o Botafogo acabou sofrendo um empate. O Palmeiras se apresenta ao título. Eu acho que é muito forte essa possibilidade, ela cresceu demais nos últimos jogos, especialmente pela forma como o Palmeiras vem jogando e pela experiência que o Palmeiras tem, né? E a experiência adquirida, né, nos últimos anos pelos títulos conquistados. Eu acho que isso é fundamental agora nesse momento que você tem que ter tranquilidade, mas ao mesmo tempo tem que ter o frio na barriga para saber que você pode ser campeão. Essas equipes como o Botafogo, o Red Bull, Bragantino ainda tem jogos a menos, enquanto o Palmeiras não vai jogar na data FIFA, e o Grêmio também não. O Grêmio hoje era quem poderia até assumir essa liderança também, né? Era uma rodada importante para o Grêmio. Não aconteceu, então foi uma rodada perfeita para o Palmeiras nesse sentido. Perfeita. E perfeita por vários motivos. Perfeita pela matemática, porque o Palmeiras assume a liderança. Acho que esse ponto que o Zé coloca da experiência que o Palmeiras tem de viver esse tipo de momento é algo que a gente pode colocar como um fator, porque quando a gente olha para o Botafogo, que ainda é um concorrente ou maior concorrente direto que o Palmeiras tem na briga pelo título. Se o Botafogo vencer, desculpas, o PAC, o jogo que ele tem atrasado, ele volta para a liderança. Em percentual de aproveitamento, o Botafogo ainda é o melhor time do campeonato, né? Mas o Palmeiras tem hoje essa vantagem. Agora, esse aspecto mental, Palmeiras e Botafogo parecem times opostos, né? Assim, o Botafogo está sentindo bastante o peso de ter que decidir. E o Palmeiras é um time muito preparado, como nenhum outro, para viver esse momento com força, uma fortaleza mental, pelo trabalho que tem, pelos títulos que ganhou, pela característica do treinador, dos jogadores e tal. Então, o ponto forte do Palmeiras é hoje o ponto fraco do Botafogo, olhando para esses dois times que estão entre as duas melhores equipes da competição. É difícil você tirar uma vantagem do Palmeiras, né? Esse time do Palmeiras é difícil de perder esse tipo de vantagem. O Botafogo vai ter que ser o que ele não tem sido. Um time frio, um time estável, um time constante nos demais jogos para recuperar essa vantagem. E aí a questão não é, né, só o Botafogo perder a liderança. A questão é ele torturar o seu torcedor como tem torturado, de novo. Mas quantas rodadas que o Botafogo vem torturando, humilhando, pisoteando o seu próprio torcedor? Mas aí mostra, Bruno, algumas coisas que, por exemplo, quando você ganha, muitas coisas ficam cobertas. Né? Aí quando você perde, é aquela história. Infelizmente você aprende muito mais na pancada do que na conversa e tal, né? Porque na conversa você fala assim, não, deixa eu ver realmente se isso é verdade. O Botafogo sempre teve, até a derrota frente ao Palmeiras, acho que são 13 pontos. Ele estava variando, né? 13, 10, 11, 9, 7. E ele nunca sentiu alguém realmente, de fato,
falar, não, esses caras se apresentaram, o nosso time caiu e a gente não está conseguindo sair desse lugar. Na primeira oportunidade que teve o enfrentamento contra o Palmeiras, que foi aquela fase, aquela partida, ele falou assim, não, acabou o jogo, acabou o campeonato, o campeonato é nosso, ele sentiu. Ele conseguiu, o Botafogo sentiu demais. Por quê? Porque ele não tinha sido testado antes. Em momento algum, o Botafogo ficou a 3 pontos de alguém. Nenhum time tinha acabado de, por exemplo, Botafogo, tô aqui, 2 pontos atrás de você. Mas não era de mentira aquele Botafogo, né? Não era de mentira, mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando você ganha, você não consegue enxergar as lideranças. Muitas vezes você não consegue enxergar as lideranças. No Botafogo hoje, você vê quem é o líder do Botafogo. Quem é o cara que, por exemplo, quando estava perdendo para o Palmeiras, ou tomou a virada, ou tomou o primeiro gol do Palmeiras, podia dar aquela chacoalhada no meio campo para falar assim, acorda. Agora não tem mais jogo e tal. Acabou, não tem mais jogo e tal. Pô, eu fiz um comentário no F90, vou repetir aqui. Méritos totais ali, sensacional a jogada do Hendrick no primeiro gol. Sensacional. Mas o menino não poderia passar 1, 2, 3, 4, e você toma um gol daquele, e um fica olhando pro outro e fala assim, tudo bem, como é que você tá, tal, entendeu? Aí depois você tem a chance de matar o jogo para fazer 4-1, você perde por causa do pênalti. Sim. E aí, de novo, aquele marasmo todo, e você vai jogar contra o Palmeiras. Palmeiras não adianta, o Palmeiras você tem que jogar do primeiro ao último minuto com a concentração lá no máximo, porque assim, eles podem até tecnicamente não estarem bem. Só que eles vão correr o tempo todo, vão ter a intensidade durante 90 minutos para te fazer mal. E o Botafogo não entendeu isso. Aí vai contra o Vasco, as mesmas coisas. Então. As mesmas Aí é contra o Grêmio, aí é contra o Red Bull, é contra todo mundo. Não tem uma liderança. Aí, assim, o Lúcio Flávio é o culpado. O Lúcio Flávio não é o culpado. O culpado são os jogadores que neste momento não identificaram o que poderiam fazer. Mas o Diego Costa ganhou no Chelsea, ganhou no Atlético de Madrid, mas ele não tem essa característica. O Diego Costa chegou faz pouco tempo, chegou com o Bruno Lage. Os líderes desse grupo são o Vitor Cuesta, Marçal, Tiquinho Soares, são os maiores líderes do grupo. Mas aí você pega, Zupac, em toda a carreira desses jogadores, quando eles foram líderes de falar assim, de chamar atenção na responsabilidade, na dificuldade. Era o general, né? Sim, mas é general jogando, mas não dando bronca, não chamando atenção, não dando um sacode nos caras, porque normalmente você toma um gol daquele, eu até pedi para fazer o videotape, se você pega as reações do Cuesta quando tem o primeiro gol do Henrique e a reação do Cuesta quando tem o quarto gol do Grêmio, quando o Luizito Soares faz o 1-2 ali, é a mesma reação, aquela reação de, puxa. E falhou de novo. Falhou de novo. Meu Deus do céu, pronto, beleza, tal. Você não pode, como jogador mais velho, você tem que dar bronca em todo mundo. Quando você tem o respeito, né? Porque existe a liderança técnica e a liderança aquela que você adquire naturalmente pelo seu comportamento, pelo seu dia a dia, por aquilo que você faz. Então, assim, se você tem o respeito, arrebenta todo mundo, chama atenção, cria alguma coisa, provoca um jogador, você tá assim, pro cara te dar uma resposta, entendeu? Eu já contei a minha história aqui várias vezes, uma das minhas histórias, mas eu falo que tem vários exemplos de jogadores que não aceitariam perder da forma como o Botafogo perdeu em momento algum. Eu fui expulso contra o Manchester United, tava tomando de 4-0, não tava nem vendo a bola, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa aqui pro cara do meu lado entender que a gente precisa jogar. Pelo Olympiacos, né? Pelo Olympiacos. Aí eu fui dar um carrinho no Verón, e o Verón se antecipou, ele já viu o malandro, ele pegou e se antecipou, e eu acabei pegando o Verón, tomei vermelho, beleza. Mas a intenção é de fazer alguma coisa. O Bernardo, quando jogava no Corinthians, fazia alguma coisa, ele percebia que eu tava meio assim, meio sonolento no jogo, ele vinha, moleque, seu filho, eu vou te matar. Sabe qual é a questão, Zé? Não precisa ser um jogador velho, não precisa ser um jogador rodado, nada disso. Nada. O Hendrick colocou a bola embaixo do braço com 17 anos. E falou, me dá Alguém bola. Do Botafogo fez isso nesses últimos 5 jogos? Mas sabe o que me chama a atenção do Botafogo? Porque a gente poderia aqui estar diante de um time e analisando um time que desapareceu. Isso. Mas não é o caso. Sim. Porque o Botafogo fez um brilhante primeiro tempo contra o Palmeiras. O Botafogo fez um primeiro tempo muito bom contra o Grêmio. O Botafogo fez de novo hoje um bom primeiro tempo. Contra o Cuiabá. Não é que a gente não enxerga mais aquele Botafogo. Em dados momentos ele até aparece, mas ele não sustenta. Ele altera muito. É isso que me chama a atenção. É isso que eu falo, é a experiência de alguém ali pra chegar durante o jogo, cara. E você precisa, Zupac. Você precisa de alguém que chame a atenção. Então por isso a gente pode... O Botafogo hoje ele perdeu a liderança. Ele tem um jogo a menos. Sim. Mas vocês não conseguem enxergar por esses motivos o Botafogo retomando essa liderança? Consigo. Eu acho difícil. Não dá pra descartar o Botafogo da briga. Porque se o Botafogo engata 2, 3 vitórias nos últimos jogos, a gente vai ficar com cara de bobão aqui. Então tem campeonato ainda. Sim, dos times que estão na briga,
natural que se tenha uma descrença em relação ao Botafogo por todos esses motivos. Tá. Mas o campeonato não acabou, gente. Mas assim, Zupa, eu também concordo com você. Pro Botafogo não acabou. Não. Eu também acho que Vai chegar um técnico novo, Tem uma data FIFA que ajuda. FIFA, vai saber. Eu também acho. O campeonato não acabou. Também acho que não acabou. Dá pra te Acho que decretar, tá aberto ainda. Tem alguns aspectos que dão essa possibilidade. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Zupac. Você, torcedor do Botafogo, um exemplo. Botafogo faz 1-0 no próximo jogo. Você acredita que vai sustentar? Não, eu entendo quem não acredita, mas, Entendeu? É isso. mas a gente não controla o que vai acontecer. Mas às vezes segura, cara. Mas a data FIFA, Dona, e a chegada do Thiago Nunes, elas podem mudar isso? Pode, acho que pode ajudar. A gente tá vendo um time que teve aquela confiança que a gente viu durante quase todo o campeonato, indo pro ralo psicologicamente, né? Você tem um time dilacerado. A gente vê a cada jogo o Botafogo perdendo as partidas, escorrendo pelas mãos e não conseguindo reagir. Hoje até consegue uma reação no primeiro tempo, faz um bom primeiro tempo. O Torçar bem, o Eduardo bem. O Botafogo reagiu. Reagiu, mostrou força, reagiu. Então tá lá, sabe? Tá lá. Em alguma Só que coisa durante tá o jogo vai embora. vai se perdendo, né? Os adversários vão ganhando a confiança, né? Vão conseguindo encontrar os espaços e conseguem reagir. Você tem um medo de ganhar ali, sabe? Negócio. Eu acho que É difícil, eu acho difícil de decifrar o que. Tem algo que eu acho também um ponto desse Botafogo, uma grande virtude que eu vi desse Botafogo, além da organização, de todo o mérito da campanha para colocar o Botafogo na liderança, óbvio, a confiança, esse Botafogo sobrava muito fisicamente. E eu tô sentindo esse Botafogo caindo muito, alternando muito fisicamente, principalmente no segundo tempo das partidas. Hoje sentiu muito. Sim, Bragantino, e o Bragantino fisicamente é um time que sobra. É outro time. É um time jovem. Time jovem, de pressão, de velocidade vertical. Né? Ele vai pressionando, recuperando bola e vai cansando o adversário. Agora, isso aconteceu contra o Grêmio, isso aconteceu contra o Palmeiras, isso tem acontecido. Tem uma questão, acho que vai além até da parte psicológica. Além da parte psicológica. O contexto do Botafogo, ele é muito cruel com a torcida, né? É muito De mudança cruel. de técnico, aí vem o Lúcio Flávio, e agora vem o Thiago Nunes para uma reta A final. situação do Tiquinho, Mas sabe drama o que, pessoal? familiar, agora uma lesão muscular. Se de fato for uma lesão Vai ter a muscular imagem dele confirmada, também, aí ele pode ficar fora. Ele Se bem que o se for Diego lesão Costa é muscular, aí não joga muscular. mais no muscular campeonato. ou tornozelo? Me pareceu muscular, né? Que eu tenha notado, Ele sim, mexe- mas enfim. É. Mas é uma Eu vi ele lesão. mexendo no E é um pé. cara que tá mal, porque também tá vivendo um problema particular delicado. E o Tiquinho mal interfere muito no jogo do Botafogo. Então, são muitas variáveis. A gente estava conversando, né, antes do programa, aí eu fiz algumas observações, eu estava analisando os jogos do Botafogo. Eu estava até falando, assim, eu acho que o Tietchan é um dos principais jogadores do Botafogo. Aham. Pra mim, com a bola nos pés, ele é um dos principais jogadores. Ele é o cara que muda o jogo, a intensidade e tal. Só que em determinados momentos ele larga a sua posição. Em determinados momentos ele olha a bola e não entende o que ele precisa fazer. Por exemplo, num jogo eu acho que tem 2 minutos, ele foi pro ataque e tal. Aí tudo bem. Mas no jogo contra o Vasco, vou pegar o exemplo do Vasco. No gol do Luizito Soares, o quarto gol, ele deu um ataque na lateral. Ele saiu para dar o bote no jogador na lateral e deixou o meio campo sozinho. Ele não tinha necessidade alguma de fazer isso, entendeu? Ele é um segundo meio campista. Por exemplo, hoje, em vários momentos, ao invés de ele se posicionar ao lado do Marlon, se posiciona, espera. Não, ele estava saindo para dar o bote lá na frente. Aí o Vitor Sá fazendo a marcação do jogador dele, aqui pelo lado esquerdo, do jogador do Red Bull, que passava para justamente criar essa situação. E aí o que acontecia? O Marlon ficava sozinho no meio campo em várias Só situações. pra corrigir, o Zé tá certo, tornozelo mesmo. A hora que ele salta pra cabecear, a hora que ele cai, eu achei que ele tivesse sentido posterior, mas ele cai virando o pé esquerdo. Isso aí. Não, então assim, como eu falei, em alguns momentos você precisa ter um pouquinho mais de consciência tática para você entender o que o jogo está pedindo para você. Não é porque você está ganhando 2-1 que você é obrigado a sair o tempo todo pro ataque. Deixa os caras lá no ataque, você se posiciona, vem por trás, recupera. Presta atenção no jogador que está do seu lado para você se posicionar bem, entendeu? Vai chegar um momento que a bola vai passar do seu lado e você vai fazer essa bola jogar de um lado pro outro. Mas aí não é o técnico que tem que passar, Zé? Então, mas às vezes nem sempre o técnico vai conseguir, sabe por quê? Porque senão vai ser a percepção do cara. Vai ser aquele jogador que vai ficar olhando pro banco o tempo todo para ver o que o técnico vai fazer. Entendi. Pô, você com 30 anos de idade, 28, 29, 30 anos de idade, você não precisa olhar pro técnico, você tem que entender o que tá acontecendo no jogo. Estamos ganhando 2-1, ou tá 3-3. Ele já mudou o jogo contra o Vasco. Por que eu vou sair para atacar? Por que eu vou dar o bote ali? Peraí, vamos ajustar aqui primeiro, porque eu preciso primeiro ter a segurança. Porque o que acontece? Sabe aquela história do correr errado e correr o certo? Sim. Entendeu? Você corre errado. Quando você corre errado, você prejudica todo um sistema, porque o cara que está jogando ao seu lado tem que fazer movimentos para compensar, a zaga tem que se adaptar à movimentação do jogador da frente, entendeu? Então você mexe com todo um mecanismo de defesa e sistema tático que pode prejudicar. Como eu falei, eu acho que o Tietchan, para mim, é um dos melhores jogadores do Botafogo, um dos melhores jogadores do campeonato.
Porque com a bola nos pés ele produz muito. Mas sem a bola, nesses últimos jogos, que a gente começa a observar com um pouco mais de atenção para saber tentar entender o porquê das viradas, tal, né? Ali essas também. coisas tal. Então eu acho que o Tietchan, nesse momento, ele precisa entender sem a bola como ele precisa se comportar. Precisa alguém chamar num cantinho e falar assim, Tietchan, vem cá, ó. Por que você está saindo lá no meio? Como no jogo contra o Palmeiras, as falhas defensivas ali, não só do Endrick entrando no meio da defesa, mas do posicionamento nas jogadas aéreas, foram gritantes. Se ele estivesse ao lado do Marlon, o Endrick não ia ter o espaço para ele passar. Porque ele estaria ao lado do Marlon, entendeu? São coisas básicas, mas é o que eu falei. Você fica tão assim com a cabeça no jogo, e você tem a preocupação pelo fato de não ter sido testado, pelo fato do Botafogo não ter vivido essas situações ao longo do campeonato, você sente a pressão. Eu preciso ganhar, eu tenho que ganhar. Claro. Pega a bola, eu vou fazer de qualquer jeito. E quando você vai ficar feio. Vai ficar feio. E quando você faz isso, você perde concentração e você pensa numa coisa exclusivamente. E você não presta atenção na outra. E uma outra coisa que eu acho que faz mal. Contra tudo e contra todos. O Botafogo é contra tudo e contra todos. Aí o que acontece? Quando começou esse discurso foi quando desandou, né? Você perde o foco. Você né? começa a olhar para uma coisa que até então você não tinha feito. Porque o Botafogo tinha se preocupado só em jogar futebol. Sim, em corrigir os problemas que ele tinha, em montar a equipe. Ô, Dona, a gente tem os números da partida, vamos ver para você comentar também, porque é mais um jogo onde o Botafogo dá o doce pro seu torcedor e aí tira. De novo o Botafoguense estava empolgado, não, retomamos, vamos vencer e tal, e pá. O gol aos 51, o gol de empate foi aos 51 do segundo tempo. 51 do segundo tempo. Posse de bola, ações no ataque também, olha lá, 54 do Red Bull Bragantino. Chutes no alvo, 25 contra 11. As grandes chances criadas, 6. Se a gente olhar assim, ficou até barato, então, Dona. Pressionou bastante, né? Principalmente no segundo tempo, o Bragantino chegou a ter 73% de posse de bola. Recorte de 73% de posse de bola. Apostou muito em cruzamentos, foram 34 cruzamentos do Bragantino, abrindo o jogo. O Sorriso entra muito bem. No segundo tempo, ele que dá assistência pro Thiago Borbas, né? Que fez os 2 gols. Mas é um Botafogo que recuou demais. E eu queria tocar num ponto do Zé que eu acho muito interessante quando ele fala do Tietchan. Acho que o Tietchan pode ser um exemplo. O Botafogo hoje não tem técnico. Sim. Com todo respeito ao Lúcio Flávio. E aí, eu acho até injusto colocar e centralizar a culpa no Lúcio Flávio. Eu acho que a culpa é de quem decidiu que ele teria que ser esse nome para ser um substituto do Bruno Lage. Eu concordo que o Bruno Lage no Botafogo não deu certo. Por decisões equivocadas dele, o time caiu de produção, oscilou mais do que poderia, apesar de que a oscilação seria natural dentro do primeiro turno que fez com o Luiz Castro. Só que ele teve ele foi muito mal em alguns posicionamentos, foi muito mal na coletiva pós-derrota contra o Flamengo. Eu entendo a série do Bruno Lage, mas eu não consigo entender a escolha pelo Lúcio Flávio. Porque o Lúcio Flávio, em outras oportunidades, como técnico interino ali do Botafogo, ele já tinha mostrado uma limitação de colocar a cara dele na equipe, de ter uma leitura de jogo, uma visão para criar um repertório. E eu acho que isso tudo acaba contagiando o ambiente. Aquele time que tem confiança, hoje olha ali pro banco de reservas e vê um cara que foi muito marcado por alguns fracassos como jogador e vê um cara que não consegue criar alternativas. Mas é curioso que ao mesmo tempo que essa energia pode contagiar o ambiente, a gente não pode esquecer que foi o ambiente que fez a escolha pelo Lúcio Flávio. Não, e aí não é compreensível? Foram os jogadores que pediram. Mas se o papel do dirigente, os jogadores se reúnem e pedem, ele não tem que levar em consideração. Eu acho que sim, o dirigente? Eu acho que ele pode. Acho que ele pode. Ainda mais numa SAF. Se o dirigente confia no grupo de jogadores, confia no perfil, conhece quem são os jogadores, ouve o que eles estão falando. Eu não estou falando que ele tem que aceitar, mas acho que ele pode. Não é uma loucura. Ele comprou um bagulho e os jogadores, como o André Fury usa essa frase, os jogadores viraram sócios do Lúcio Flávio nessa decisão. Os jogadores têm responsabilidade tal qual o Lúcio Flávio. Muita responsabilidade. Eles colocaram uma pressão muito grande dentro do vestiário, do elenco de jogadores. Isso. Só que o que está acontecendo, eu acho que o Botafogo, nessa sequência de 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, ele tem resquícios de bom futebol. Contra o Palmeiras no primeiro tempo, contra o Grêmio. Só que são resquícios de um trabalho que o Luiz Castro formou lá atrás. Os melhores momentos do Botafogo são de uma engrenagem que foi montada lá atrás, e aí você tem uma memória automática dos atletas de como é que esse time funcionava. Só por isso que os jogadores pediram o Lúcio Flávio. Para tentar acreditando que o que aconteceu na gestão Caçapa, que o Lúcio Flávio era o carne do Caçapa, que aquilo ia ser rememorado. Mas tem um ponto. O Botafogo nos últimos 4 jogos sofreu 11 gols. O Botafogo tinha a melhor defesa do campeonato
com uma boa margem até pro Palmeiras. Agora tem a melhor defesa junto com a do Palmeiras, cada um sofreu 30 gols. Então é uma defesa... O Atlético Mineiro sofreu antes. Eu acho que é o Galo, verdade, acho que é o Galo. Mas é uma defesa que agora não tem mais aquela segurança, aquela 26 consistência gols que do a gente via antes. Mas eu ia falar uma coisa, eu vou até mandar um abraço pro Briner. O Briner falou um negócio interessante no programa, que é o seguinte: quantas e quantas partidas o Botafogo no primeiro turno conseguiu a vitória, mas com o PR sendo o melhor jogador em campo? Algumas. Não, e o PR tá totalmente sem confiança agora. Contra também, o Palmeiras aqui, várias e várias. Tanto que o PR agora tá na seleção brasileira. Sim, mas sim. quantas e quantas partidas o Botafogo ganhou de 1-0, 2-1, com o PR sendo... Mas era um time mais jogador. seguro, né? Sim, não, era um time mais seguro, mas à medida em que você vai sendo testado, o que eu te falei, aquilo que a gente estava comentando aqui antes, quando você ganha, Dona, você nem pensa, você não sabe, você esquece que o goleiro foi o melhor, pelo contrário, valeu, você fez cada defesa e tal, entendeu? Aquela festa no vestiário, aquele clima legal, sorriso, rádio, um monte de coisa. Só que você não presta atenção no que aconteceu de fato. Eu não sei como que era, por exemplo, com o Luiz Castro ou o dia a dia pós-derrota ou pós-vitória, desculpa. Olha essa tela pra gente comentar, ó. Então, o Luiz Castro, aproveitamento que ele tinha 83%. Caçapa 100%. Com o Bruno Lage, xarope, né, o Bruno Lage também. Vamos falar a verdade? E a questão não foi só em campo, né? Foi relacionamento. É também, isso, é essa a questão, principalmente, né? 43%. Posicionamento, posicionamento, em coletivo, foi muito mal. Aí a questão é a seguinte, Zé, a gente tava falando da escolha do Lúcio Flávio. Ah, o Lúcio Flávio vai começar a falar? É isso? Íntegra? Daqui a pouco. Você quer ouvir, Zé? Íntegra, então tá, íntegra. já. Então, enquanto ele se arruma, é o seguinte... O Lúcio Flávio, a gente já discutiu aqui a escolha, certo? Se foi uma escolha acertada ou não. Tá claro que não foi uma escolha... Tá claro que não foi. Uma escolha que deu errado. Mas se era compreensível ou não ter escolhido, certo? Certo. Foi isso que discutimos aqui. Certo. A questão é que agora é o Thiago Nunes. Certo. É o nome certo? O que vocês acham? Eu não tenho dúvidas. Eu também. Tenho dúvidas porque o Thiago, ele é um técnico com potencial, mas que ele ainda não conseguiu confirmar o potencial que ele mostrou ter no primeiro trabalho que ele se mostrou, que foi um trabalho espetacular que ele realizou no Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense é um clube muito particular nas suas características, né? E o Thiago, desde que ele saiu do Furacão, ele não conseguiu replicar esse trabalho, né? No Corinthians ele foi mal, existiam outros fatores também que contribuíram para que ele fosse mal, era um momento muito ruim do Corinthians, pior do que o de hoje, pandemia, enfim, Thiago também não soube conduzir algumas situações. Eu acho que em muitos momentos ele tava assim, sabe, muito... Algumas críticas sobre condução de trabalho. É. Não foi a pessoa mais fácil do dia a dia. Quantos jogos ele tem pela frente? 5, né? O Botafogo tem um jogo a menos, ele tem 5 jogos. Ele é o técnico para o ano que vem também, segundo a SAF, né? 5 jogos. Taticamente ele vai ter que fazer, né, nessa data FIFA aí, ele vai ter que mexer um pouco, mas o trabalho dele não é questão tática. Não, agora não. Então, dele mas vai ele ser o tem lado essa emocional. experiência, Zé? Ô Bruno, sabe qual é o problema? Que a gente, não estou dizendo você, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando que muitas vezes a gente julga as pessoas e a gente não sabe o histórico dos caras. Né? O Thiago tem uma história importante nas categorias de base, nos times difíceis lá no Rio Grande do Sul. Ele fez um bom trabalho no Esporte Cristal. Ele rodou bastante até chegar ao Atlético Paranaense. Então você tem uma certa experiência. Há muitas coisas que acontecem, por exemplo, nas categorias de base, é muito parecido com o profissional. O que muda é o tamanho da exposição que você tem. Mas você tem que usar o que você adquiriu como experiência nesses momentos. Por que eu falei que faltam 5 jogos? Né? Porque o tempo é muito curto. Por mais que você tenha uma data FIFA, nessa data FIFA, quantas vezes eles vão jogar? Treino é uma coisa, jogo é outra. Porque no treino, você prepara o time no treino, olha, beleza, tal. Chega no jogo, eu vou jogar contra o Donan, eu assisto o Donan jogando, mas eu nunca o enfrentei. Eu vou jogar contra o Donan, a velocidade 10 por hora, vai fechar aqui em diagonal, tal. De repente, o Donan pega, velocidade... Não, dá mais velocidade pra ele. 10 por hora você 10 foi por hora, sarcástico, desculpa, mas 10 por hora ele tá morto. Quase andando de ré. Mas você acertou eu. Passou muito longe, não. Não, é porque ele tá meio cansado, que ele tá correndo atrás do cachorro dele. Né? Tá deixando ele cansado, entendeu? Tá matando. Mas assim, ele vem, vai, vou melhorar pra você, tá, Donan? Depois você me paga uma janta aí. 100 por hora. Melhorou. 100 por hora. Donan fazendo a velocidade aqui, diagonal, fechando, fazendo facão 100 por hora, com a bola nos pés. Donan, vou te encher a bola, hein? Velocidade com a bola nos pés, quer dizer, aquele jogador de salão que a bola gruda e tal. Só que eu tô acostumado a enxergar ou a ver, né, assistir um vídeo que os caras passam e tal. A impressão que dá, não, tranquilo, beleza. Quando eu vou jogar, ele já não faz mais aquele movimento em diagonal, ele pega um fundo, ao invés da velocidade de 100, ele pega uma velocidade de 40, por quê? Porque ele quer abrir o corredor pro cara que vem por dentro, ou seja, tem várias
possibilidades das questões táticas e técnicas que você precisa encaixar no jogo. É diferente do treino. No treino eu tô acostumado com o Zupac, a velocidade do Zupac, o pensamento do Zupac, porque eu já sei como ele domina, o que ele vai fazer quando ele domina e os vícios que o Zupac tem com a bola nos pés. Quando eu vou enfrentar um adversário, eu não sei. Por mais que eu tenha assistido, eu não vou saber. Então essa é a dificuldade que ele vai enfrentar também. Eu posso ter a data FIFA, vou posicionar o meu time. E aí eu consigo pelo menos amenizar esses problemas. Amenizar um pouco, mas não vai ser solucionado, né, eu acho. Né? O Lúcio Flávio começou, hein? Então vamos lá. Vamos acompanhar. Bom, família, voltei. Tá aí, o Botafogo, como sempre, faz um primeiro tempo muito bom. Primeiro tempo espetacular contra o Palmeiras, contra o Grêmio. E agora contra o Bragantino, virando o jogo. Perdia por 1-0 com gol aos 3 minutos do primeiro tempo. Não se abalou, conseguiu a virada. Victor Sá fez um golaço, depois Eduardo também. 2 minutos o Botafogo virou o jogo. E aí conseguiu segurar esse resultado até os 51 do segundo tempo. O juiz, o Daronco, deu 11 minutos de acréscimo. E, cara, eu vou ser sincero aqui pra vocês, hein. O Botafogo poderia, se tivesse mais 5 minutos de jogo, o Botafogo tomava virada de novo. O segundo tempo, depois dos 22 minutos mais ou menos do segundo tempo, o Botafogo apagou. Na verdade, o Botafogo quase não finalizou no segundo tempo. Teve uma chance boa ainda no segundo tempo de matar o jogo, não matou. Depois parou, só dava Bragantino. E mais uma vez, bola aérea, né? É um terror ali na zaga do Botafogo. A zaga do Botafogo, todo jogo toma gols agora, impressionante. E aí, um empate contra o Bragantino em 2-2, que no fim das contas não foi tão ruim, porque, como eu falei, se tivesse mais 5 minutos, a chance do Bragantino virar o jogo era muito maior do que o Botafogo fazer o terceiro gol. O Botafogo não jogava mais durante esse tempo aí de 50 até os... Foi 11 minutos de acréscimo, né? Então, até os 52, não existia mais Botafogo. Então, o Botafogo estava perdendo, estava caindo para a 4ª colocação do campeonato. 4ª colocação. E aí agora voltou, continua na 2ª colocação. Se vocês terem uma ideia, parece que ficou 3 meses o Botafogo na pontuação de 50 pontos. 52, 54, 56... No 59, então, o Botafogo ficou aos 4 jogos. Agora chegou a pontuação de 60 pontos no Campeonato Brasileiro, batendo seu recorde aí, nunca tinha marcado 60 pontos nos pontos corridos, mas vem daquela forma não tão boa, não para se comemorar tanto, perder na liderança aí depois de 3 meses na ponta do campeonato, com larga vantagem. O Botafogo vê agora o Palmeiras assumir, e que nem eu falei, se o Botafogo empatar com Fortaleza, ele não vai depender mais de si para ser campeão, vai ter que secar o Palmeiras e secar quem tá atrás, que é bastante times. Então é isso. Agora é aquilo. O Lúcio Flávio se despede agora nessa rodada. Tem a parada FIFA aí, vai ficar um bom tempo sem jogar bola. Chega o técnico novo, provavelmente deve chegar aí essa semana agora, terça, quarta-feira, para tentar consertar. Ele deve assistir esses jogos aí de Palmeiras, de Grêmio, de Cuiabá, de Vasco, inclusive de hoje, para ver os erros dos últimos jogos do Botafogo e tentar consertar isso aí. O Botafogo até que tentou segurar o resultado hoje. O Diego Hernandes entrou jogando muita bola. O Pires jogando muita bola. E o Diego Hernandes, tu vê que é a 3ª maior contratação da história do Botafogo. O moleque só tem 5 partidas pelo Botafogo. Jogou muito bem hoje, muita vontade, né? Mas não foi suficiente. O Botafogo acabou fazendo, extrapolando nas ceras. Com isso, mais acréscimo. E aí, consequentemente, tomou o gol ali. Que era o gol que o Botafogo poderia terminar essa rodada na parada FIFA aí, na liderança, na frente do Palmeiras. E não conseguiu, né? Na verdade, estaria empatado em número de pontuação com o Palmeiras, mas tendo um jogo a menos, mas seria o líder ainda. Então, acabou, né? É isso. Se não ganhar o Fortaleza, o Botafogo não depende só de si. Se ganhar, assume a liderança novamente, um pontinho à frente do Palmeiras. E aí depende só de suas forças. Mas, pelo que eu vejo nas últimas rodadas, o Botafogo, para mim, nessas últimas rodadas, não tem forças para ser campeão. Não tem forças para ser campeão. São 4 derrotas e 2 empates nos últimos 6 jogos, se não me engano. São 6, 7 jogos sem vencer. Eu nem lembro qual foi a última vitória do Botafogo. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro qual foi a última vitória. A nossa esperança é que o técnico chegando, tenta dar uma injeção de ânimo, corrigir os erros para vencer o Fortaleza, voltar à liderança e depender só de si para ser campeão. E você vê que ninguém quer ganhar o campeonato, cara. O Palmeiras ontem ganhou o Internacional por 2-3-0. O Grêmio hoje jogando em casa, com a mais durante os 2 tempos, perdeu para o Corinthians, que lutava para não cair. Então você vê que é um campeonato que ninguém sabe quem vai ganhar o campeonato. A nossa sorte, o Flamengo empatou com o Fluminense ontem, tem um jogo a menos contra o próprio Bragantino, temos que torcer para o empate deles, e o Botafogo venceu o Fortaleza. Aí a gente volta a depender só de si, talvez com um novo técnico, toma aquela injeção de ânimo, e quem sabe aí sim eu voltar a sonhar com o título, porque nesse momento minha bola baixou legal, eu não vejo o Botafogo levantando essa taça no final do ano, nesse momento.
6 jogos sem vencer, 4 derrotas. Né? Não tem como você se empolgar. Se você está empolgado com isso aí, você precisa chegar segunda-feira amanhã e procurar um psicólogo para você. Bom, galera, vou ficando por aqui, tá? Dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adiciona o sininho, que toda vez que tem vídeo importante, que nem eu falei no início do vídeo, eu tô aqui para falar com vocês, tá? Vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!